Você está lendo a Bíblia? Dia a dia? Você está lendo a Bíblia? Opa, tem uma pessoa lendo. Tem mais alguém lendo a Bíblia? Vocês estão lendo a Bíblia? Sim? Amém. Nós temos que ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa vida, para a nossa alma, né? A gente precisa ter a disciplina bíblica, disciplina espiritual da leitura da palavra de Deus. É indispensável, é fundamental para a nossa saúde espiritual. Aonde você está lendo? Alguns aí mencionem. Qual o livro você está lendo? Eu quero tirar a prova se vocês estão lendo mesmo. Deuteronômio e Marcos. Números. Salmos. 1 Coríntios. Opa. João. Hebreus. Lucas. Êxodo. Gênesis, Atos dos Apóstolos. Olha aí, coisa boa. Eu estou em Juízes. E a mensagem hoje é fruto da minha leitura semanal, né, de um trecho que eu li nessa semana. E é em cima de um personagem bem famoso das Escrituras e do livro de Juízes. Mas eu nunca preguei em cima desse texto bíblico, desse relato, desse personagem. Eu nunca preguei. Já tem mais de 25 anos pregando e eu nunca preguei nele, né? Apesar de ser famoso, conhecido. E hoje a gente vai aprender um pouquinho com Gideão. Gideão, vocês conhecem a história de Gideão? E vai ser um pouco diferente também porque conhece Gideão, né? A história de Gideão, mas de Gideão... Alguém aqui, não precisa ter vergonha, né? Alguém aqui não conhecia esse homem, esse personagem? Não conhecia Gideão? Opa, 2, pronto. Hoje terá a oportunidade de conhecer acerca desse escolhido de Deus. Capítulo 6. Na verdade, a história de Gideão, ela abrange os capítulos 6, 7 e 8 de Juízes. E são capítulos longos. Então a gente não vai ter tempo aqui de ler toda a história de Gideão. Nós vamos ler alguns trechos no decorrer da mensagem. A gente nem vai fazer uma leitura inicial. Eu vou dar um panorama aqui da história de Gideão, tá certo? Para que vocês aprendam, conheçam um pouquinho ou relembrem, né, acerca de Gideão. Gideão está no livro dos Juízes, como já mencionei. A sua história está entre o capítulo 6 e o capítulo 8. E o livro de Juízes, ele é um livro que conta a história do povo de Deus, né, depois de chegar na terra prometida, e um período muito conturbado da história de Israel, porque eles vivem uma espécie de ciclo repetitivo de momentos, de ações. O ciclo é assim: o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor, adoravam outros deuses, outros ídolos. Deus então pesava a mão sobre o povo, permitindo que outros povos o escravizassem, os afligissem, né? Os tornassem às vezes escravos, ou então oprimissem para que eles não tivessem condição de ter uma boa vida, né? Passarem necessidades. Os outros povos vinham, matavam seus rebanhos, roubavam as suas sementes. Então o povo passava muita necessidade porque eles estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus permitia que isso acontecesse, pesava a mão. Quando Deus pesava a mão, que o negócio começava a arrochar mesmo, aí o povo se afrouxava e clamava a Deus, pedia misericórdia de Deus, se arrependia dos seus pecados. E aí Deus levantava um juiz, uma pessoa que
era usado por Deus para libertar o povo de quem estava oprimindo. E aí, quando o povo era libertado, né, Deus dava vitória ao povo de Deus por meio daquele juiz. O povo passava o período daquele juiz, enquanto ele vivia, enquanto ele julgava Israel, ele fazia o que era bom aos olhos de Deus. Mas aí, quando essa geração passava, quando esse juiz não vivia mais, o povo voltava a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Quando o povo fazia o que era mal aos olhos de Deus, Deus pesava a mão com opressão, o povo se arrependia, clamava a Deus, Deus levantava um juiz, libertava o povo fazia o que era reto aos olhos de Deus. Quando o período desse juiz passava, o povo voltava novamente a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E aí ficou um bom tempo na história de Israel nesse ciclo, se repetindo. E um dos juízes levantados por Deus num período em que o povo passava muita necessidade, que era oprimido nessa época pelos midianitas, uma pessoa levantada foi Gideão. Gideão era de uma família pequena, de uma família pobre. Ele, no capítulo 6, ele é apresentado como o menor da sua casa. E Deus vem e chama Gideão. E ele, semelhante a outros homens de Deus que foram chamados, ele não tem certeza, não quer ir, quer tirar. É interessante porque um dos destaques de Gideão é que ele quer ter a certeza de que é Deus mesmo que está falando com ele, que está mandando ele fazer aquilo ali. E ele pede provas a Deus, né, para que Deus mostre. E Deus vai lá, né, digamos assim, com toda a paciência, e dá todas as provas que ele pede, para mostrar que ele é o Senhor. E aí, Deus usa Gideão para levantar um grande exército, para lutar contra os inimigos. Gideão levanta esse exército, mas Deus diz: tem gente demais. Tem um ditado que diz: muita gente só não é bom para pouca comida, né? Quando o pessoal tem um negócio para fazer, um serviço para fazer, com muita gente, é bom demais, é ligeiro demais. Para uma guerra, né? É bom muita gente ou pouca gente do nosso lado? Muita gente, porque a gente fica mais seguro, né? A gente fica, não, estamos com um time forte, né? Nós temos chance. A gente olha assim, não, nós temos chance. Tem aquele cabo ali que é valente, que só, tem aquele outro que é forte, que é grande, e aquele. Mas Deus diz: tem gente demais. E manda diminuir. E de um número bem grande, diminui mais da metade. E aí Gideão diz: rapaz, agora está pouco, né? Agora está menos o negócio. Mas aí Deus diz: ainda tem gente demais. Ainda tem gente demais. E, para findar a história, Deus deixa apenas 300 homens para enfrentar um exército que, quando eles olham do alto, parece a areia do mar. Eu acho que é assim que é a comparação, né? Parece como gafanhotos, né? Uma multidão. E é com esse grupo que Deus dá a vitória. Mais do que isso, Deus faz até semelhante ao que aconteceu nos dias de Samuel. Deus faz nos dias também de Josué. Deus faz que o inimigo, o exército inimigo, eles mesmos se matem, e dá a vitória para o povo de Deus. Vamos ver alguns pontos, e aí a gente vai ler alguns trechos da palavra de Deus, para encontrarmos aplicações nessa história para as nossas vidas, né? O título da nossa mensagem é Gideão, quando a fraqueza
encontra a força de Deus. Gideão, ele se sentia pequeno, se sentia fraco, mas a força era de Deus. E quando a fraqueza do homem, quando a nossa fraqueza encontra a onipotência de Deus, tudo se torna possível. Não há inimigo, não há obstáculo que não possa ser superado pelo poder de Deus agindo nas nossas vidas. Amém? Sejam dificuldades no trabalho, dificuldades de relacionamento, medos de repente perder um emprego, medos de uma doença que é tida como muito grave. Tudo pode ser vencido na onipotência do nosso Deus. Ele é poderoso para dar a vitória, mesmo sendo nós tão pequenos como somos, tão fracos e frágeis como somos. Nós não somos comparados aos grandes ou aos gigantes. Nós somos semelhantes aos frágeis e pequenos. E a gente tem que entender que isso não é ruim. Paulo diz que quando sou fraco, é que sou forte. Quando eu enxergo o quão pequeno e quão fraco eu sou, é que eu dependo mais do poder e do meu Deus. Quando a gente se acha autossuficiente, a gente desvaloriza, não olha para Deus, pelo menos como deveria olhar, porque a gente está se estribando, né? Ou seja, firmando os nossos pés sobre o estribo, né? O palavra de Deus fala do estribo como aquele que vai montar no animal, né? Pisa lá na sela ali para montar na sela, né? Hoje é o estribo de uma moto. A gente está firmado às vezes no nosso próprio entendimento, na nossa própria força. E quando fazemos isso, a queda é certa. É questão de tempo. Mas nós temos que nos firmar, nos estribar em Deus. Colocar a nossa dependência em Deus. E que, ao estar falando isso, você possa estar agora aplicando a sua vida, olhando o que você está vivendo para se firmar. A história de Gideão nos ensina que Deus usa os fracos para manifestar seu poder, transformando insegurança em fé, medo em coragem, para que toda glória seja dele. Deus disse para Gideão que ele tinha gente demais, ele diz: eu vou diminuir isso aí. E Deus diz o motivo por isso. A gente vai ler, mas eu já vou adiantar. Deus diz qual era o motivo. Ele diz: olha, eu vou fazer um exército bem pequeno, para que vocês não achem que a vitória foi de vocês. Foi do poder de vocês, foi por causa do seu braço forte. Mas para que reconheçam que foi eu quem fiz, né? O Senhor. O livro de Juízes relata um período sombrio na história de Israel. O povo havia se afastado do Senhor, caindo em idolatria, e por isso enfrentava opressões de nações vizinhas. O ciclo se repetia: pecado, opressão, clamor e libertação através dos juízes levantados por Deus. No tempo de Gideão, os midianitas dominavam Israel, saqueando suas colheitas e deixando o povo empobrecido. Gideão é chamado por Deus para liderar a libertação de Israel, mas inicialmente se vê incapaz para a tarefa. Essa história nos ensina como Deus opera através dos fracos
para cumprir o seu propósito. Não está com muito tempo, eu trouxe uma pregação aqui em cima do chamado de Moisés, né? O quanto Moisés tentou fugir do chamado de Deus, porque ele não se via capaz, ele não achava que tinha condição de fazer isso, de fazer aquela obra. Gideão também era assim, era mais um Moisés, que quando Deus falou com ele, disse: eu, Senhor, a minha família é a menor, é a mais pobre, e eu sou o menor da minha casa. Eu tenho outros irmãos, né? Davi era tido como o menor da casa dele, mas a postura de Davi foi diferente. Davi não argumenta, Davi não questiona, ele apenas aceita ao chamado de Deus. E apesar dos seus muitos pecados, Davi é tido como homem segundo o coração de Deus, porque ele sempre atentou para a vontade de Deus diante dos chamados que ele fazia. Ele sempre se arrependeu com sinceridade do seu pecado. Mas voltando aqui para Gideão então argumenta: eu sou o menor, eu sou o mais fraco. Gideão chega e diz: Senhor, chega até questionar, por que o Senhor permite que isso aconteça? O Senhor nos trouxe o povo do Egito e tudo, mas agora estamos sendo afligidos. E aí Deus diz: eu vou levantar você para libertar o povo. Ele diz: eu, pequeno. E assim como a aplicação lá que eu fiz de Moisés, vem a mesma aplicação. Você se sente incapaz de fazer a obra de Deus? Você se sente pequeno, limitado para fazer a obra de Deus? Você acha que é para o outro, é para aquele irmão, para aquela irmã, mas para mim não, porque eu sou limitado, porque eu sou pequeno? A verdade é que Deus tem a sua obra, ela é feita através de cada um de nós, e todo mundo tem participação na obra de Deus. Deus não salva ninguém para a inutilidade, para não fazer nada. Sempre tem uma coisa que você pode fazer, sempre. E mesmo que não haja forças, mesmo que os seus braços não levantem mais, mesmo que você não consiga mais se levantar da sua cama, ainda assim, você pode trabalhar na obra de Deus através da intercessão, da oração, que agrada ao Senhor e que nós sabemos que Deus age por meio dela. Digamos assim, na pior das hipóteses, você ainda pode orar. E a oração não é pouca coisa, não é pouco serviço, não é pouco trabalho. Mas se Deus te deu braços fortes, se Deus te deu ainda vigor físico, se te conserva ainda com vigor físico, não é só para a oração que Ele te chama. Tem muita coisa a ser feita. Hoje nós tivemos aqui um encontro de casais maravilhoso e nós meditamos nisso. A importância do casal servir juntos, construir, digamos assim, participar na construção da igreja do Senhor, porque a Bíblia diz que nós somos como tijolos nessa construção, e tem muita coisa para ser feita. Nossa igreja tem passado momentos difíceis, e uma das coisas se dá porque ninguém mais trabalha quase. Quando eu digo ninguém, eu estou generalizando, tem pessoas trabalhando, mas são poucas. E se a gente fizesse um levantamento aqui percentual de quem está envolvido na obra do Senhor, seria pequeno, muito pequeno. Por que isso? Porque o chamado que Deus
tem feito a você, você tem dito não. Você de repente tem questionado, você tem talvez se julgado como pequeno, como incapaz, ou que não, passa para outro. Como Moisés, né? Diz, não, manda para outro. Para mim não. Mas Deus quer usar você, Deus quer usar a mim, Deus quer usar cada um de nós. E lá em Efésios a gente vê que é a justa cooperação de cada parte, de cada membro do corpo, que faz com que a igreja do Senhor cresça. A justa cooperação, cada um fazendo um pouco, que quando se soma é muito, graças ao poder de Deus, à ação de Deus. Tem uma frase de Hernandes Dias Lopes que ele diz assim: Deus não precisa de gigantes espirituais para cumprir seus planos, Ele precisa de homens que confiem nele. Gideão, apesar de argumentar, apesar de demonstrar sua insegurança, ele confiou em Deus. Apesar de você ter insegurança, quando olha para você, confie em Deus. Não confie na força do seu braço, mas confie no poder do Senhor para fazer a sua obra. Vamos abrir aí Juízes 6. Vamos ver um pouquinho, para você não dizer que a gente não vai ler um trecho da palavra, né? Vamos ler aqui a palavra de Deus. Porque apesar de eu contar um pouco da história, não substitui a palavra do Senhor. Juízes 6. É o chamado de Gideão, vou ler aqui, que diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Irmãos, vou só trazer um parênteses aqui. Na sua Bíblia aí, não sei qual é a versão que você tem, na sua Bíblia aí está anjo do Senhor com letra maiúscula. É isso? A palavra anjo, aí ó. Não? É o A de anjo, está maiúsculo? Minúsculo? Um está maiúsculo, outro minúsculo. Pronto. No que nós temos são traduções, e as traduções elas envolvem um pouco até de interpretação, né? Mas uma das coisas é que esse anjo do Senhor, para muitos, ele é uma prefiguração do próprio Jesus Cristo. O contexto aqui diz que lá na frente, Gideão disse que teve medo porque viu a face do Senhor, né? Então, possivelmente, não acho que ninguém pode afirmar, mas possivelmente esse anjo do Senhor não foi um anjo como Gabriel, né? Mas possivelmente a própria segunda pessoa da Trindade, digamos assim, prefigurada aqui, né? Mas isso é só a título de informação e de curiosidade. Você de repente pode procurar até estudar mais sobre isso e aí chegar às suas próprias conclusões. Mas ele veio até o Senhor, e de toda forma é preciso que a gente entenda que não é a palavra de um anjo qualquer, é a própria palavra do Senhor, é a manifestação da vontade de Deus. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente.
Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então esse aqui é o chamado de Gideão, né? Eu já tinha falado um pouco, mas assim, é interessante, né? Como nós vemos em todo o relato bíblico, como Deus usa os pequenos, como Deus usa aqueles tidos como fracos, né? Como Deus usa os inseguros. Você é inseguro, você é um forte candidato de ser usado por Deus. Você é uma pessoa que não confia em você mesmo, né? Não é, você é aquela pessoa que não diz: rapaz, eu não bato no meu peito e deixa comigo, não. Se você é essa pessoa, você é um forte candidato para ser usado por Deus, porque Deus usa os fracos, os pequenos. A palavra de Deus que ele usa esses para envergonhar os fortes. Ele usa os que são tidos como loucos para envergonhar os sábios. E a gente, pais, não é o que vivemos hoje, mas Deus nem se preocupa em responder a Gideão. Ele só diz: vai lá e livra o povo, vai na tua força aí e livra o povo. Ele diz: mas eu força, eu não tenho força, né? Aí Deus, é assim que Deus age. Ele diz: olha, você vai ferir os midianitas, que eram um povo numeroso, um poderoso exército, como se fosse só um homem. Eu vou reduzir todo aquele poder como se fosse só apenas um, né? Vou empatar aí o jogo, vai ser 1 contra 1. Quantas vezes nos sentimos incapazes diante dos desafios? Como Gideão, olhamos para nossas fraquezas e esquecemos que Deus é nossa força. Deus não escolhe os capacitados, né? Tem aquela frase: mas Ele capacita os escolhidos. E é uma frase bem repetida e às vezes até mal empregada, mas é uma frase correta, é uma frase legítima. Aqueles escolhidos, eles são capacitados para ser. Os maiores desafios da vida cristã não são vencidos pela autoconfiança, mas pela dependência de Deus. Amém? Os maiores desafios da vida cristã, não são vencidos pela autoconfiança, mas pela dependência de Deus. Outra observação que eu ainda não mencionei aqui na história de Gideão é que Deus purifica nossa fé antes da batalha. Tem um episódio interessante. Eu só mencionei que o povo às vezes praticava idolatria, e nesse caso, nesse período, estava acontecendo. Os israelitas construíam altares para outros deuses. E aqui, especificamente, era o deus Baal. O povo de Deus adorava outros deuses. Estava adorando outros deuses, estava praticando a idolatria. Estava praticando a idolatria. E Deus diz para Gideão que ele tem que destruir esse alto. Ele tem que destruir esse altar antes da batalha. Vamos ler aí
agora do versículo 25 até o versículo 32. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Olha aqui uma coisa curiosa. Na casa de Gideão tinha um altar a outro Deus. Na casa de Gideão praticava-se a idolatria, e Deus chama esse homem. Nós não podemos colocar Deus numa forma, achando que Deus é incapaz de usar pessoas que nós julgamos. Esse aqui não. Deus pode usar aquele irmãozão lá, né? Deus pode usar aquele cara que é muito conhecedor da palavra de Deus, né? Mas esse outro, que tem uma vida torta, Deus pode usar? Deus pode. E às vezes Ele faz justamente isso e dá uma chacoalhada na nossa mente. Basta a gente lembrar da história de Paulo. Paulo consentindo na morte de cristãos, indo numa viagem para prender e matar cristãos, Deus chama ele, Deus escolhe ele. E assim, é um exemplo muito claro de que é Deus quem nos chama, é Deus quem nos salva, é Ele quem nos procura, não é a gente que procura Deus, porque Saulo não estava procurando a Deus, Saulo não estava procurando agradar a Deus, ele estava perseguindo o povo de Deus, e Deus foi lá e disse: é você, né? Eu vou dar um nó aí na mente, digamos assim, dos legalistas, né? E lá em Gideão adorava-se a Baal, e Deus diz: olha, pega o boi aí, derruba esse altar, antes da batalha, vamos fazer uma limpa, vamos fazer uma purificação. Nós queremos vencer as nossas lutas que temos aqui como igreja, nós queremos ver a nossa igreja sendo fortalecida, vencendo os seus problemas. É preciso a gente derrubar os nossos ídolos, é preciso a gente derrubar a idolatria. E quando a gente fala de idolatria, a gente lembra às vezes do santo lá do catolicismo, mas nós temos ídolos em nossos corações. Quem está ocupando o lugar de Deus na sua vida? São coisas, é dinheiro, é trabalho, são os estudos, são planos, objetivos que você não, isso aqui eu não posso sair do foco porque eu quero conseguir isso aqui. É pessoas, esposa, filhos, marido, pai, mãe, tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus na sua vida, que é mais importante para você do que para Deus, é um ídolo no seu coração. E olha, se a gente for avaliar, a verdade é que é raro o fato de termos de fato, de verdade, Deus acima de todas as coisas. Mas a ordenança é essa, o mandamento é esse. Deus acima de tudo. Não tem lugar para outra coisa, ou melhor, o lugar de Deus não é dividido com mais ninguém, com mais nada. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Então, Deus manda Gideão limpar, fazer uma limpa na sua casa. Eu parei aí em qual versículo? Versículo 25, não foi? 26, edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cimo desse baluarte, e em camadas de pedras, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto
com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Até o 32. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e oferecido o segundo boi, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta madrugada será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Deus mandou ele tirar o ídolo, Deus mandou ele derrubar o altar, e ele foi lá e derrubou, com medo, mas derrubou. Ele estava com medo que as pessoas podiam matar ele, e quiseram matar ele. Mas o pai disse: olha, ninguém mexa com meu menino, né? Joás, ninguém mexa. Se Baal é Deus, que ele manifeste o seu poder, né? Em outras palavras. E assim, digamos assim, aquele local foi purificado, foi tirado o outro Deus, para ser colocado o verdadeiro Deus. Foi construído um altar ao Senhor. E é isso que precisa estar sempre presente nas nossas vidas. A gente sempre avaliando o nosso coração, para sabermos se temos ídolos em nossos corações, para ser tirado e Deus ocupar o lugar que pertence somente a Ele. Nada pode ocupar o lugar de Deus. E isso não é uma tarefa fácil não, irmãos. Quando a gente olha para os nossos filhos, para a nossa família, nós temos uma tendência, nem corremos um risco de colocar ela no lugar de Deus. É muito fácil isso acontecer. Mas nós não podemos. O melhor que podemos fazer pela nossa família é dar a ela o seu lugar e a Deus o lugar de Deus. Se nós amamos nossos filhos, não idolatremos os nossos filhos, porque a idolatria aos nossos filhos muitas vezes leva eles à perdição, porque idolatramos a ponto de fazermos até a oração que só cabe ao Senhor: seja feita a tua vontade. Não permitamos que nada nem ninguém ocupe o lugar de Deus. Antes de experimentarmos a vitória de Deus, precisamos remover os altares errados em nossas vidas. O que está tomando o lugar de Deus no seu coração? O que está tomando o lugar de Deus no seu coração? Meu Deus, já 7:28. Vamos aqui. Capítulo 7, versículo 1 a 8. Aqui hoje eu vou falar bem rápido, que é o momento em que Deus reduz os recursos de Gideão para a vitória, né? Então Jerubbaal, que é Gideão,
se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acampando para junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. A maioria era frouxo. E se eu tivesse lá, eu tinha voltado também. Né? Eu sou mole. Eu vou esperar essa guerra em casa para ver o que é que acontece. Né? A maioria era tímido e medroso e voltou para casa. 32.000, 32.000, ficou 10. 22.000 voltaram, 10 ficaram. Versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-o descer as águas, e ali tu os provarei, aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lambe a água com a língua, como faz o cão, esse porá à parte, como também a todo aquele que se abaixa de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas suas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisão nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Então, Deus colocou aqui: olha, quem pegar a água ali, levar a boca e lamber, né? Eu nunca consegui beber água como um cachorro, mas Deus fez isso, né? Lambendo ali, é essa turma. A maioria se ajoelhou para beber a água, né? Lá no local. E Deus disse: vai ser só esses 300. Isso aqui eu já falei bem sobre isso, né? Deus reduz os recursos para mostrar o seu poder. Gideão reuniu 32.000 soldados, mas Deus disse: é muito povo. Deus reduziu para 10.000 e depois para 300 homens. Por que isso? Ele disse no texto: para que não se gloriasse na sua força. Se fosse os 32.000 homens, eles iam bater dizendo: nós ganhamos, nós somos fortes. Mas Deus reduziu. E às vezes Deus permite que os nossos recursos se tornem poucos, para que a gente veja claramente quem é Ele que nos abençoa, que é Ele que nos dá a vitória, que as coisas aconteceram não foi pela nossa força, mas foi pela provisão de Deus. Quantas vezes Ele não faz isso nas nossas vidas? Eu poderia testemunhar já muitas coisas que eu pensava fazer com a minha própria força, mas não dava jeito. Eu tentava uma coisa, tentava outra e não dava jeito, e Deus ia eliminando os recursos para que eu realmente me voltasse para Ele e reconhecesse: foi Deus quem fez isso. Quanto mais limitados nos sentimos,
mais devemos nos lembrar que o poder vem de Deus. Quanto mais limitados nos sentimos, mais devemos nos lembrar que o poder vem de Deus. E aí a gente poderia mencionar exemplos, né? Por exemplo, quando a gente olha para a história de Davi lá com Golias, né? Ainda colocaram uma armadura lá para proteger Davi, e Davi disse: rapaz, não dá certo não, eu vou com minha roupinha mesmo de pastor, né? Mas a dependência dele estava em Deus, não estava naquela armadura, não estava no exército, estava em Deus. Nossa dependência tem que estar em Deus. E Deus então deu a vitória. Eu não vou ler mais por conta do tempo aqui, mas no versículo 9 a 22 do capítulo 7, é o relato de como Deus deu a vitória. Quando trocaram as trombetas, o inimigo começou a se matar, né? Creiamos no poder de Deus. Nem sempre o que queremos Deus vai nos dar. Às vezes Deus permite que a gente passe por derrotas para que a gente aprenda, para que a gente cresça mais, para que a gente reconheça o nosso pecado. Mas nós podemos ter certeza que o nosso Deus é um Deus que age através da fé, da nossa fé. Quando ousamos a crer no poder de Deus, Ele é poderoso para agir. Pense aí na luta, de repente, que você está travando hoje, as dificuldades que você está enfrentando. Ele permite essas dificuldades para que você cresça, é o que diz lá em Tiago 1, né? Passar por provações é para o nosso crescimento, é para que a gente fique com a casca grossa. Mas mantenha sempre a fé no Senhor, que independente das lutas, a vitória está no Senhor e Ele nos faz vencedores junto a Ele. Se confiarmos plenamente no Senhor, Ele nos dará vitória sobre nossos midianitas, sejam eles medos, desafios ou tentações. Então a história de Gideão nos ensina que Deus chama os fracos e inseguros, que antes da vitória, Deus purifica nossa fé. Ele reduz os recursos para demonstrar o seu poder, né? E que a vitória vem pela fé e não pela nossa força. Deus usa pessoas comuns para realizar obras extraordinárias, pois o poder vem dele e não de nós. Hoje nós somos chamados a confiar, a depender de Deus e a obedecer ao seu chamado. Deus te chama, pode ter certeza, Ele tem, e não é aquela frase clichê de crente não. Deus tem um chamado para a sua vida, né? Como se fosse uma coisa assim, atirada ao vento para qualquer um. Não, Deus de fato tem obras para ser feitas através da sua vida. Pense, analise, veja como você pode servir na obra do Senhor. Hoje nós meditamos nisso, né? Fomos desafiados a estar no encontro de casais, a estar nos envolvendo na obra de Deus como casais, né? Mas esse não é um chamado para casais exclusivamente, é chamado para cada um de nós. Se envolva na obra de Deus, se envolva no serviço eclesiástico, no serviço da igreja. A igreja tem muita coisa para fazer, tem muito serviço que não está sendo feito, porque não se tem pessoas. O principal dele, e uma das bandeiras da igreja do Senhor Jesus Cristo, que deveria ser cravada em outros territórios, é o evangelismo. Nós precisamos desbravar terrenos, levar a mensagem das boas novas de salvação do Senhor Jesus Cristo para as pessoas, e hoje nós não temos pessoas se dispondo a falar da salvação do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos guardando o tesouro em vasos de barro,
que somos nós. Nós estamos retendo, nós estamos escondendo, nós estamos enterrando e não estamos fazendo com que esse tesouro seja espalhado para as outras pessoas. Entregue a Deus sua insegurança e permita que Ele te use como um Gideão em sua geração.